Nação Roqueira, Sérgio ali com vocês, programa falando de rock. Esse é o programa de número 16, finalmente, aleluia! Sobre quem? Iron Maiden. Essa coletânea que inclusive já mostrei pra vocês, que muito provavelmente você não vai achar, tá? Antes de falar do Iron Maiden, eu quero falar de duas coisas, dois documentários que eu achei assim muito bons. Primeiro, Pearl Jam 20. Aqui eu fiquei assim tendo um respeito pelos caras, porque eles brigaram com uma distribuidora de ingressos para baratear o custo pro fã. Ganharam meu respeito aqui. Daquele movimento grunge lá, eu gosto basicamente do Soundgarden e do Alice in Chains. Nirvana e Pearl Jam realmente não fazem meu gênero, tá? De fundo a gente ouve Iron Maiden com Paul Dayano nos vocais. O outro documentário que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. From the Sky Down, a documentary film of Davis Guggenheim, tá? É um documentário que aborda o período que o U2, um período de pré-gravação do Achtung Baby, que a banda estava num dilema, se mudava o estilo pro Achtung Baby, se mantinha o anterior, se não estava já desgastado, enfim. Assistam esse documentário que eu acho que vocês vão achar bem legais. Para quem gosta de música, gosta de história, outro documentário bem interessante, dica minha, eu resolvi assistir, gostei, indico. Houve Iron Maiden, tá, de fundo. Pra gente começar a falar da banda, primeiro www.ironmaiden.com, tá, site oficial da banda. Agora, o que envolve Iron Maiden? No programa anterior eu falei assim que a gente ia tentar explicar. Na verdade, assim, vai ser bem tentar mesmo, porque é muito difícil conseguir explicar Iron Maiden. O fato é que assim, o nome Iron Maiden traz junto com ele mais de 100 milhões de álbuns, muitos DVDs, muito Blu-ray, muitas camisetas. No mundo, em média, são vendidas, a cada 10 camisetas vendidas de bandas, 5 são do Iron Maiden. Então assim, é uma estatística assim louca, né? Com essa questão desde a Somewhere Back in Time Tour, de ter o Ed Force One, que é um avião próprio da banda, tem também o avião que passa a fazer parte do marketing da banda. E aliás, no En Vivo, que é o mais recente trabalho ao vivo do Maiden, junto com o show tem um documentário deles mostrando toda a preparação para a turnê, tudo que envolve logística e tudo mais, né, transporte de maneira geral. E você fica conhecendo ali o dia a dia dos caras. O Bruce Dickinson, que além de integrante da banda, é também piloto do avião, tá? Então fica a dica minha. Talvez o show você fale assim, o Iron Maiden tá com um repertório muito repetitivo. Eu concordo, comentei até de um artigo de um menino que postou no iPlash, que é um site que eu recomendo, www.iplash.net. O repertório tá muito repetitivo, sim, mas tem bandas que eu vou ser bem sincero, que podem fazer isso, mesmo que se torne cansativo. O que você pode fazer é o seguinte, vai num show, pula uma turnê e vai numa outra. Então, de repente, uma dica. Eu, infelizmente, não consigo, tenho ido em todos, então... Mas é que assim, ver Maiden ao vivo é sempre muito bom. Então a gente falou aqui, são 15 álbuns de estúdio, né, acrescentando o que a gente já tinha falado. São 12 álbuns ao vivo e são 9 coletâneas. Das coletâneas eu destaco a Best of the Beast e duas, né, Somewhere Back in Time e também a From Fear to Eternity, tá? São coletâneas que abordam duas décadas, né? A primeira de 80 a 90, a segunda de 90 a 2010, que na verdade seriam 20 anos, né? Mas assim, de maneira geral, até porque nos anos 90 o Iron Maiden teve muito álbum ao vivo, né? Então dá pra você dar uma cortada aí. Há uma discussão com relação, será que o Maiden tem gás para queimar? Por exemplo, Final Frontier dividiu opiniões, mas o fato é assim, que a banda nunca escondeu que sempre gostou de progressivo, e Final Frontier, né, é progressivo puro, né? O próximo álbum que eles já estão começando a pensar já não vai ter progressivo, vai ser metal, e eu, assim, como fã da banda, creio que vai vir coisa boa por aí. Voltando um pouquinho, a gente já falou do New Wave of British Heavy Metal, mas apenas para dar uma pincelada, surgiu lá no final dos anos 70 e foi uma resposta do heavy metal ao punk, a dance e a New Wave, tá? Então assim, o metal tinha perdido um pouco de espaço, mas com esse movimento retomou. Então apesar de New Wave of British, ou seja, entenda-se Inglaterra, Reino Unido, foi um movimento que teve reflexos em vários lugares, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França e na Europa Fria especificamente, Noruega, Dinamarca, Suíça e tudo mais, Finlândia. A gente vê muita banda boa de lá.
E assim, de modo geral, surgiram bandas desse movimento como Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Saxon, Girls' School, entre outras, né? Algumas pararam aí pelo caminho e tal. Ainda com relação ao Maiden, né? Falando aqui agora da história. 2 embriões basicamente, Gypsy Kiss e Smiler, tá? A formação para o primeiro álbum, que é esse aqui, ó, Iron Maiden, 1980. Essa formação aqui tem Dennis Stratton na guitarra, Clive Burr na bateria, Paul Dayano nos vocais, Steve Harris nos baixos e Dave Murray na primeira guitarra. Para o segundo álbum, Killers, lançado no ano seguinte, a gente tem a saída do Dennis Stratton e a entrada do Adrian Smith. Monstro, né? Monstro. Como integrante da banda, que vale a pena a gente citar apenas para conhecimento, né? A gente tem Dennis Stratton, que a gente já comentou. A gente tem o Stephen Percy Harris ou Steve Harris. A gente tem Clive Burr. A gente tem Michael Henry McBrien ou Nico McBrien. A gente tem David Michael Murray ou Dave Murray. A gente tem Dennis Stratton. A gente tem Adrian Frederick Smith ou Adrian Smith. Yannick Robert Gers ou Yannick Gers. Paul Andrews ou Paul Dayano. Paul Bruce Dixon ou Bruce Dixon. E Bailey Alexander Cook ou Blaze Bailey. Então, basicamente, esses são os nomes mais fortes. E a gente não pode esquecer de Edward the Head, o grande Ed, que aparece em 99,9% das capas do Maiden, com exceção da capa do Ace in Love, tá? Um single que o Ed não aparece, o resto em todas. Foi uma criação do Derek Higgs, tem data de nascimento 8 de fevereiro de 80 e acompanha a banda até então. Então não deixa de ser também um integrante. Então, falando especificamente dos álbuns, esse aqui arrebentou, que é o primeiro. Apesar de eu achar o Paul Dayano que tem um vocal mais pra punk, mas até que ficou legal. O som da banda já era bom, né? Aí no segundo aqui, o Killers, a gente vê a saída do Stratton e a entrada do Smith. Esse álbum aqui já não fez tanto barulho quanto o primeiro, mas ainda assim um bom álbum. E aí, no ano seguinte, nesse meio tempo, sai uma compilação ao vivo, que é o Made in Japan, que infelizmente não faz parte da discografia oficial, e eu não tenho ele aqui. Tive até em LP, mas perdi. E aí a gente vê o primeiro álbum de Bruce Dixon, já no lugar do Paul Dayano, entrando aqui no lugar, vindo do Samson, e gravando esse álbum aqui, que pra mim é um classicaço, em que pese os 2 primeiros serem bons, mas esse álbum aqui com Bruce Dixon, ele já começa arrebentando. Tá, então vocês ficam de fundo aí com Iron Maiden, da primeira fase, Paul Dayano, que a gente abordou aqui. Nós temos isso aqui ainda, ó. Temos isso aqui tudo de CD para estar mostrando para vocês. Temos alguns DVDs. Enfim, tem muita coisa para ser falada. Espero que vocês tenham gostado. Esse é apenas um aperitivo. Deixo com vocês o meu abraço. E até o próximo 17, que a gente vai continuar abordando Iron Maiden. E se você quer participar, @Sergio Daily Rock pelo Twitter, sergio.daily@ig.com.br. Então deixo o meu abraço e até o próximo, que será o 17. Fui!